nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Formação sobre os santos hoje, eu vou falar sobre São Fulgêncio de Ruspe. Ele nasceu no ano de 462 e ele viveu no norte da África. Ele veio de uma família rica e ele foi muito privilegiado porque ele recebeu uma ótima educação. E ele estudou retórica, ele estudou direito, filosofia, ele estudou muitas coisas. E naquela época ele era um advogado de muito sucesso, ele se tornou um advogado muito bom. Mas em um certo dia, em uma ocasião, ele leu um trecho do comentário de Santo Agostinho ao Salmo 36. E naquele pequeno comentário, ali o próprio Deus tocou no coração dele. E daquele dia em diante, ele se decidiu totalmente a se doar pelo reino de Deus. E ele se decidiu também para seguir a vida religiosa. E quando foi com seus 35 anos, ele foi ordenado sacerdote. E depois de um tempo, depois de alguns anos, ele se tornou bispo naquela região. E ele foi um homem que se destacou muito porque ele era um grande defensor da Igreja Católica. Ele era um homem de muita coragem e ele combatia muitos erros ali daquela época. E dentre esses erros que ele combatia era o arianismo e o semi-pelagianismo. O arianismo é o quê? É uma doutrina que negava a divindade de Jesus. E o semi-pelagianismo era que dizia o seguinte, que a graça divina ela é importante para a salvação, mas que o homem ele também tem um papel ativo nesse processo de salvação. E ele escreveu muitos tratados combatendo essas doutrinas. E as suas obras, muitas obras que ele escreveu, foram muito importantes porque influenciaram muito no desenvolvimento da teologia ocidental. Em um momento, em uma certa época, ele foi exilado 2 vezes por conta que alguns vândalos começaram a invadir a África do Norte. E ali, quando ele estava sendo exilado, ele fundou mosteiros e ele tinha muito zelo. Uma das coisas que ele mais adotou para aqueles mosteiros e para a sua vida em si foi a doutrina agostiniana, porque ele era um admirador muito grande de Santo Agostinho, até porque Santo Agostinho colaborou muito para a conversão dele. E até ele era chamado de Agostinho abreviado, porque a sua vida, a sua vocação, a sua vida era muito parecida com a vida de Agostinho, ou seja, ele adotou muitas coisas e ele se dedicava pelo reino de Deus com muito zelo. E quando foi no ano de 533, ele veio a falecer em Ruspe. E ele é um dos grandes teólogos da Igreja Católica, um homem muito inteligente, mas que foi necessário uma leitura para ver a sua conversão. A leitura espiritual é muito importante na vida de cada um de nós, que nós possamos ter leituras, porque quando a gente lê, é o próprio Deus que fala conosco. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.